Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Olha que verso curioso. Ele acabou de curar uma pessoa e fala: olha, o filho faz tudo o que viu o pai fazer. Aí muitas pessoas ficam em dúvida, eu também fico. Mas quando que o pai curou as pessoas e o filho viu para ele fazer? Irmãos, essa questão aqui de curar, de levantar os aleijados, dar vista aos cegos, estava profetizado em Isaías. E quando estava profetizado, foi o próprio filho, junto com o pai, que profetizavam. Os dois falavam com os profetas. Isso tem nas Escrituras. Disse o Senhor ao meu Senhor, sabe? Uma hora é o pai falando, outra hora é o filho. E é o espírito dos dois que estavam nos profetas. Então, quando um falava com o outro, o próprio pai mostrava para o filho: filho, isso daqui não é conjectura, não. Quando você for na terra, você vai fazer isso. Isso que nós estamos profetizando, isso que você vai fazer. Você vai abandonar a sua glória. Lembra a questão de Isaías? A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso era o espírito do Messias falando por Isaías. Realmente ele foi enviado para falar ao povo que tinha olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, coração, mas não entende. Mas era um prelúdio para o Filho de Deus que iria vir. E quando Jesus veio, ele disse que nele se cumpriu essa profecia. Quando ele estava lá, ele fala: isso foi para se cumprir o que disse o profeta Isaías. Vai a um povo que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, coração, mas não entende. Ele estava falando: eu sou aquele. Eu profetizei isso. E o pai mostrava para o filho todas as coisas. Quando o filho, em glória, junto com o pai, estava profetizando. Vocês conseguem compreender isso? Isso é uma grandeza muito grande. E aqui João via isso. João compreendeu isso, irmãos. Coisas que estão aqui só tem no livro de João. João é o livro mais revelador. É o mais importante porque é o mais revelador, mas ele não pode existir por si só. Ele não pode ele só falar todas as coisas. Tem que ter pontos de vista de outros que Deus considerou, né? Para serem 4. 4 evangelhos para dar o ponto de vista do Filho. Mas o que tem em João não tem nos outros 3. Algumas coisas tem. Pode ver que às vezes o que tem em Mateus, tem em Marcos, tem em Lucas, pontos de vista diferentes, mas tem coisas que estão em João e unicamente João. É o mais revelador, é o que revela a divindade do Filho, a grandeza do Filho, a linha do tempo. O diabo odeia tanto o Evangelho de João, ele odeia toda a palavra, mas ele odeia tanto o Evangelho de João, que ele consegue, através dos seus demônios, se fundir com pessoas para que elas falem que o Evangelho de João é porco. É nojento. Não pensa que é só homem falando isso. São demônios falando isso. Que o evangelho de João é porco, é nojento. Não são somente homens na sua mera inocência. Entendeu? Por causa da grandeza do evangelho de João, revelando claramente a divindade do Filho. Pode ver que quando a gente vai indicar o Novo Testamento para uma pessoa ler, qual é o livro que você indicaria? João. Vai ler João. Você não indica Mateus, você indica João, porque é o evangelho do amor. É o mais simples. Só que, ao mesmo tempo que é o mais simples, ao estudar a palavra de Deus, você vai ver que é o mais profundo. Assim a gente vê que o Senhor Jesus consegue falar coisas simples e profundas ao mesmo tempo. Que coisa, né? Aí o Senhor está falando aqui no verso 19, né? E no verso 20 ele diz, nós vamos ler até o 25. Olha o verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Sabe essas maiores obras? Ele vai falar logo em seguida o que é maior obra do que um aleijado se colocar de pé. Maior obra. E o Senhor Jesus falou, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. O que é coisa pior que poderia acontecer com um homem assim? O Senhor Jesus não está falando, olha, você nasceu em pecado, ou você pecou e por isso está cego. Os judeus interpretavam assim, você nasceu todo em pecado e quer falar pra gente? Só porque um homem nasceu cego. A pessoa se tornou aleijada
ou nasceu aleijada ou se tornou aleijada, era considerado pecado. Mas quando o Senhor Jesus fala, vai e não peques mais, para que coisa pior não te suceda, é que pior é você entrar, ter as duas pernas e as duas mãos e ser jogado no lago de fogo. Isso é o pior. É melhor você não ter uma perna, não ter um braço, não ter um olho, mas entrar na vida, porque isso vai ser restaurado. Aquelas palavras de Jesus são profundas demais. Então tem a ver uma coisa com a outra, né? E aqui, as maiores obras que estão relacionadas ao sábado, o Senhor vai falar a partir de agora. Quais são as maiores obras? E tem a ver com o sábado, né? Meu pai trabalha e eu também. No sábado descanso. Mas antes disso, as maiores obras vão ser realizadas. E olha só quais são as maiores obras. Não é tão difícil de ver, de compreender quais são as maiores obras. Verso 21. Pois, isso daqui liga com o texto. Pois, tem a ver. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo que honre o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, quem o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Até aqui, só um comentário rápido. Ele já falou, maiores obras do que estas que eu fiz no dia de sábado, vos mostrará. Aí ele fala, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, o Filho vai fazer com quem ele quer, e o Filho quer fazer isso com quem ele crê. Ou seja, a ressurreição dos mortos são as maiores obras. Você pode curar um aleijado, e o Senhor pode curar um aleijado, e ele se desviar. Uma pessoa pode ser cega e passar a ver, e depois se tornar cega de novo. Não literalmente, mas espiritualmente. Uma pessoa que, ainda que aleijada, crê no Senhor, essa pessoa verdadeiramente foi liberta. Isso está sendo tratado em João 8. Essa pessoa verdadeiramente conheceu o Filho. Isso sim é muito mais valioso para Deus. Eu falo isso por causa da nossa ressurreição espiritual, irmãos, porque primeiro é espiritual. Vê que tem pessoas que crê no Senhor, crê nos milagres e ela não anda, mas ela crê. Ela não deixa de crer porque ela não anda. Ela poderia dizer, todos andaram, se é verdade eu também tenho que andar. Mas ela continua crendo, não é? Sabe, ela entende no espírito, ainda que ela não saiba explicar com palavras, no espírito ela entende que precisa de um contexto armado para que ela volte a andar ou volte a enxergar. Precisa de algo que falta no meio do povo de Deus para esses milagres acontecerem. Então isso que é bonito para Deus, a pessoa ressuscitou espiritualmente. Isso é importante, porque se uma pessoa é curada, apenas passa a andar como o paralítico aqui, ou passa a enxergar, e se desvia, não tem validade. Entendeu? As maiores obras é a ressurreição. E olha só o ponto, da onde eu tirei isso. Verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Presta atenção na frase. Vem a hora e já chegou, frisado de vermelho, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aos que a ouvirem, viverão. Ele fala, vem a hora e chegou, em que os mortos, aqui são espirituais. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Esses ouvem a voz do Filho de Deus e têm vida. Mas esse Filho de Deus, lembra, é o Filho do homem. É aquele verdadeiramente que iria profetizar ao Espírito sobre os ossos secos. Ele fala, vem a hora e já chegou. Em que os mortos... Tem uma ocasião aqui que eu não separei, citei no vídeo passado. Quando o Senhor Jesus fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Vocês vêm e me sigam. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Não era um bando de zumbi enterrando zumbi. Eram pessoas vivas enterrando pessoas mortas, literalmente. Aquela pessoa que morreu iria se tornar em poucos dias ossos secos, e a que estava viva iria morrer como a outra e se tornar ossos secos.
e não iria voltar a reviver, porque não creu no Senhor. Agora, se crê no Senhor, ele fala em João 11, todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente, porque tem pessoas que morrerão eternamente. E se você crê no Senhor, ainda que você durma, morra, para o Senhor é um sono. Você não morreu eternamente. E aí no verso 28, você pode ler o 25 e comparar com o 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Irmãos, aqui está a importância de você ouvir as palavras do nosso Senhor e lembrar dos profetas. Ele fez 2 citações aqui, Ezequiel 37 e Daniel 12. Aqui no aplicativo, olha só, verso 28. Aí aqui tem as referências, né? Aqui nessa cruzinha. A gente clica nela, aí a gente vê que o verso 28, o que está aqui, está fazendo uma referência com Daniel 12, verso 2. E o aplicativo não lembrou de Ezequiel. Entendeu? Então, se você depender só do aplicativo, você pode ficar na mão, em questão de revelação. Mas o Senhor está falando de Ezequiel 37. Aonde foi um dia em que os mortos, que Deus falou que ia tirar o povo da sua sepultura, para que eles revivessem? Lá em Ezequiel 37. Vos farei abrir a vossa sepultura, ó povo meu, e vos tirarei de lá. Fala sepultura, mas também se refere ao Sheol, mundo dos mortos. A palavra Sheol no hebraico, dependendo do contexto, ela é usada para um túmulo mesmo e também para as partes mais profundas do Sheol. Né? O cemitério é considerado um Sheol, mas as partes mais profundas, a região dos mortos, também é falado do Sheol. E como o Senhor profetizou, né, por parábolas, ainda que usou Ezequiel como parábola, que um dia os mortos iriam sair dos túmulos, do Sheol, o Senhor Jesus fala, quando ele vem, ele fala, as portas do Sheol não prevalecerão contra a minha igreja, porque ele ressuscitou de lá. O Pai tirou o Filho de lá, e ele saiu de lá com a chave. A chave significa, eu tiro de lá quem eu quero. Ele não falou no contexto? Quem eu quero, eu tiro de lá. Quem é que ele quer tirar? Quem crê na palavra dele, quem luta contra a carne, quem se santifica. Ainda que peca, pede perdão ao Senhor, se arrepende, independente do processo do tempo, Deus dá tempo de arrependimento, ele tira a pessoa de lá, ele vai tirar a igreja de lá. E o mundo dos mortos não vai conseguir prender aqueles a quem ouvir a voz dele. Mas tem pessoas que vão ficar retidas lá, vão ressuscitar só depois de 1000 anos para serem julgadas. Não quer dizer que vão ser condenadas ao Sheol, mas vão ser julgadas. Se o nome delas não estiver inscrito no livro da vida, vai ter o livro das obras para provar o porquê que o nome desses tais não estão escritos no livro da vida, e aí a pessoa vai para a segunda morte, morte eterna. Mas o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Entendeu, irmãos? E aqui, ele está falando todas essas coisas. Então ele pode dizer, as portas do Sheol, do inferno, não irão prevalecer contra a minha igreja, porque, como ele diz aqui, no último dia, eu vou tirar eles de lá. Entendeu? Aí no verso, compara o verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou. Aí ele fala dos mortos que vão ouvir a voz e reviver. Somos nós, agora. Desde aquele tempo, agora nós ouvimos a voz de Deus. Estávamos mortos em ofensas e pecados, chegou a hora, e nós ouvimos. Mas ele disse, já chegou, porque ele estava lá, ele seria o Filho do Homem. No verso 28 ele fala, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, mas ele diz, não diz que chegou, ele disse, vem a hora. Já pensou na profecia de Ezequiel que era algo para o futuro. Em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aí tem o texto de Daniel aqui no verso 29. O que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Isso está em Daniel 12. Aí em Ezequiel 37, não tem as 2 porções? Eu tirei daqui, irmãos. O verso 25 também está falando de Ezequiel 37. Quando fala, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. Porque aquela questão dos ossos secos
Fala também do estado do homem enquanto ele está vivo. Lembra? A casa de Israel estava como osso seco, ou seja, estavam mortos em ofensas e pecados, e eles mesmos falavam isso, e Deus falou, olha o que eles falam. Só que eles tinham consciência, né? Eles tinham um pouco mais de consciência porque conheciam o Deus de Israel. Nós, quando estávamos no mundão, não conhecíamos nada. Então, Deus dá vida para a pessoa, e quando ela crê no Senhor, ainda que ela morra, ela volta a viver. Mas existe um momento em que ela vai reviver, não é? Que os ossos vai crescer sobre os ossos, vão crescer carne, tendões, pele, e vão reviver, não é? Pode ver que na profecia de Ezequiel 37 não fala de sangue, porque esse sangue aqui, como é que eu vou dizer? A parte do sangue, Deus quis trabalhar com revelações no sangue, mas o nosso sangue, irmãos, é onde se descobre doenças, né? Você pega a doença, transmite doenças pelo sangue, por isso que Deus frisa muito o sangue na palavra de Deus. Mas na ressurreição nós não vamos ter sangue, nós vamos ter um novo corpo. Quando fala que se estendeu carne, tendões, carne, pele, é um novo corpo. Não é esse corpo aqui normal, entendeu? Por isso que Paulo fala, carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus. Justamente quando ele vai lá em 1 Coríntios 15 citar a profecia de Ezequiel 37. Só que ele sabe que carne e sangue se refere a esse daqui que não pode herdar o reino de Deus. Mas um novo corpo transformado. E aqui no verso 25 diz, vem a hora. No verso 25, vem a hora e já chegou. No verso 28, vem a hora. Não chegou ainda. Ou seja, o próprio Senhor está interpretando Ezequiel 37 e dizendo que tem 2 etapas de cumprimento dessa profecia. Não é lindo? Agora, curiosamente, isso só tem em João. E somente em João que tem esse texto aqui, essa parte da revelação. João 20. O que você acha que significa isso? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sabe o que significa isso? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio? Olha o que significa isso. Verso 22. E havendo dito, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não ia ser dado lá no Pentecoste? E o Senhor Jesus sabia disso. Por que ele soprou e disse, recebei o Espírito Santo? O Senhor Jesus sabia que justamente João iria relatar essa parte dos ossos secos. E essa parte de soprar e receber o Espírito nos lembra lá o primeiro Adão. Aqui ele está soprando para eles se tornarem o novo Adão. E para fazer associação com a profecia dos ossos secos. Para que soprar o Espírito? Foi uma dica para nós. Eles receberam o Espírito ou não? Receberam. Mas a plenitude foi lá no Pentecoste. E só com a plenitude do Espírito que o homem fica completo. Entendeu? Que maravilha? Pode ver. Lá em Ezequiel 37 diz, vai, filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos e diz, vem Espírito dos 4 cantos e vem sobre esses ossos secos. Isso era Jesus profetizando no tempo que ele veio sobre os mortos, sobre os ossos secos. Lembra? Aqueles ossos secos era a casa de Israel estando viva. Mas depois elas iriam se tornar ossos secos, iriam ressuscitar literalmente. É o que acontece sobre nós. O Senhor soprou sobre nós. Estávamos vivos sim, com carne, tendões, sangue, mas semelhante a ossos secos, vivendo na vaidade e no pecado. Então ele faz a gente ter vida, para a gente crer nele, o mistério da fé, e se a gente vier a morrer, envelhecer e morrer, ou morrer de qualquer outro tipo de morte, ele vai nos ressuscitar quando ele diz, vem o dia. Aquele dia seria o último. Vem o dia e já chegou, vem a hora e já chegou, é agora, da gente receber vida no Espírito. Vem o dia e não chegou ainda, é na ressurreição dos santos. Entendeu as etapas? É profundo, não é? E ele fecha o Evangelho de João, aqui está para acabar, soprando o Espírito.
Ou seja, ele soprou sobre os ossos secos. Jesus olhou, olha só a parte espiritual, ele olhou para os apóstolos. Tem ossos, tem carne, tem tendões, tem sangue, mas não tem o Espírito Santo. Jesus soprou para que eles tivessem vida. Assim aconteceria com os gentios também. Ou seja, ele está sendo o Filho do homem que realmente sopra o Espírito. Como ele soprou no primeiro homem, ele está soprando no último homem. É uma dica para a gente. Embora o Espírito Santo fosse ser dado para os judeus ali no Pentecoste e futuramente para os gentios, para nós. Entendeu? Foi assim que eu enxerguei as etapas de cumprimento. Agora, um outro ponto do estudo seria quando a gente fosse ver a parte literal da restauração do povo de Israel. Aí a gente vê no próximo estudo. Agora tem uma parte aqui que é muito bonita, eu fecho o estudo aqui, é que a gente não parar para pensar que quando o Senhor Jesus se fez homem, ele perdeu a glória. E a gente vê isso porque lembra de João 17, quando ele pede para o Pai restituir a glória que ele tinha antes. Então a gente vê que ele perdeu a glória. O apóstolo Paulo fala que ele se fez homem, né? Se rebaixou até o nível de mais baixo, até o nível de cruz, para que Deus exaltasse ele de tal maneira. Só que a gente esquece de um detalhe. Ao perder a glória, ele perdeu também a sua memória celestial. Ele tinha memória celestial com o Pai, lembranças. Quando ele se faz homem, isso é perdido. E aí o que acontece? Ele vai crescer como um filho do homem, como aquele profetizado lá de Gênesis, como aquele que Ezequiel foi usado como parábola, como o verdadeiro filho do homem, que profetiza sobre os ossos secos, que une as varas de verdade. E aí ele vai crescendo, e sabe o que acontece? Quando ele tinha 12 anos, ele já tinha consciência de quem ele era. E o que você acha? Você acha que ele não lembrava de nada do que ele viveu com o pai? Eu acredito que o pai foi mandando arquivos para o filho. E o filho foi baixando arquivos, sabe? Download e upload. Quando o filho foi se humilhando, foi estudando, orando, jejuando. Aliás, ninguém chega a fazer 40 dias de jejum de uma hora para outra. Resolvi fazer jejum, recebi o poder de Deus e vou fazer 40 dias. Ninguém, irmãos. Isso mostra um treino durante toda a vida, uma dedicação. Jesus era um homem humano, sentiu tentações, paixões da carne, só não caiu, não pecou, mas sentiu. Ou ele não era homem? Claro que ele era homem. E aí ninguém começa a fazer jejum. Fica aí 5 dias sem comer dentro de casa. Dentro da sua casa, hein? Tenta ficar 5 dias sem comer. Você vai precisar ficar 1, depois 3, aumentar. É muito difícil. Tenta ficar 10 dias sem comer. Isso eu estou falando parado dentro da sua casa. Pode fazer tudo, só não pode comer. Tenta. Tenta ficar 20 dias. Muitos podem até morrer por causa do jeito que se alimenta, né? Do jeito que o corpo foi exercitado para fazer. Agora imagine ficar 40 dias no deserto. Jesus ficou. É uma vida de treino, irmãos. Sabe por quê ele conseguiu essa força? Porque ele recuperou as memórias celestiais que ele tinha com o Pai. Ele lembrava, sabe aqueles flash, aqueles vislumbres, o Pai dava para ele. Então ele sabia quem que ele era. Ele sabia que ele era aquele que estava profetizado em Ezequiel. Ele que iria ter que vencer o pecado, que iria profetizar sobre os ossos secos, que iria unir as varas. Ele foi recuperando isso como homem. Isso é um presente do Pai para o Filho, irmãos. Imagine a alegria no coração dele. Imagine se fosse com você. Você no monte orando e de repente, com 12 anos, ele já tinha ciência de quem ele era. Importava estar na casa do pai dele. Eu acredito que ele já tinha ciência. Mas aí o pai foi dando de pouco a pouco, preparando o filho até ele chegar numa idade de maturidade para começar a usar ele. E mesmo assim, antes do Senhor Jesus iniciar o seu ministério, ele passou por um teste tremendo. Por um grande teste de Deus. Esses 40 dias no deserto foi um grande teste para o Filho de Deus. Como eu disse, ninguém chega a fazer 40 dias de uma hora para outra. Ele passou no deserto, fome, frio, perigo. Os anjos serviram a ele só depois. Ele venceu o diabo com a palavra. Ou seja, o pai provou o seu filho, o Israel,
ele é chamado de Israel, né? Provou seu filho diante de todos os anjos bons, maus, e mostrou pra gente como ele provou o seu filho. Realmente, esse vocês podem confiar. E aí ele começou o ministério dele. Pode ver, é assim. Eu sei, isso não está no Evangelho de João, mas o Evangelho de Mateus e Lucas têm as suas importâncias por causa disso. Mostrou o pai provando o filho antes de começar a usar ele. Então isso é tremendo. Aí o filho foi recuperando, sabe? Foi fazendo upload e o pai mostrando. Imagine os flashbacks. Imagine o filho como homem vendo. Nossa, por isso que o pai me mostrava isso. O pai mostrava, ele viu em Ezequiel que era ele antes de se fazer carne, profetizando em Ezequiel. E agora ele sabia o que ele tinha que fazer porque o pai mostrou para ele antes. Como que o pai mostrou? Enquanto eles estavam em um ali, eram dois, né? Eram dois porque é o pai e o filho, unidos pelo mesmo espírito. Enquanto eles estavam ali usando os profetas, trabalhando na história, a qual nós temos que dar valor porque é trabalho de Deus, e os profetas sofreram para profetizar, ele estava ali, sabia do que ia acontecer, mas uma vez que ele se faz homem, irmãos, ele se retirou do céu. O filho saiu do céu e veio. O apóstolo Paulo fala que o primeiro homem da terra é terreno, mas o segundo homem é do céu, é celestial. Porque o primeiro homem foi criado da terra e volta para a terra. O segundo homem, ele veio do céu, irmãos. Precisou dessa unificação, né? Porque ele é filho do homem, ele é gerado pelo homem, mas a semente, o sêmen, a parte que ia dar o nascimento do filho foi gerado pelo Espírito. E ele veio realmente do céu e voltou para o céu. O primeiro homem veio da terra, foi para a terra. O segundo homem veio do céu, voltou para o céu. E Deus quer nos tirar desse primeiro Adão para colocar no segundo. Isso é magnífico, irmãos, isso é tremendo. E o filho viu. E quando ele, como homem, aí ele começou a associar as coisas. Aí é como se o pai estivesse mostrando para ele. Antes, quando ele estava em glória, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas depois, como homem, imagina ele como homem. É o pai que está me mostrando isso. E aí ele ressuscitou um homem no dia de sábado. Todo mundo ficou maravilhado. Ele falou, meu pai trabalha até agora. Eu também trabalho. E maiores coisas do que essas, o pai vai mostrar para vocês. Porque o filho não pode fazer nada a não ser que veja o pai fazer. Assim como o pai faz, o filho semelhante faz. Aí ele fala de Ezequiel 37, porque ele estudou Ezequiel 37 e viu que era o pai mostrando para ele. Entendeu? Como se entende o texto? E para garantir isso, lá no final de João, ele sopra o Espírito. Agora no novo homem. É isso daí então. Espero que vocês tenham entendido. Deixa os comentários para eu ver que vocês entenderam. E a gente vai prosseguir para o próximo estudo. O próximo estudo ele não vai ter essa camada tão profunda assim. Esses dois que têm, né, essa profundidade toda. O próximo estudo vai ser para falar da restauração literal da terra de Israel. Vou fazer algumas referências para esse vídeo. Vai ser mais curto também. E aí dá para a gente finalizar o assunto dos ossos secos. Tá bom? Irmãos, espero que vocês tenham entendido. Obrigado. Agradeço os irmãos de coração que têm ajudado a minha vida com as ofertas. Deus abençoe a todos. Que haja na mesa de vocês alimento sempre. Assim como tem na minha por causa de vocês. Que vocês tenham roupas, alimento, trabalho e principalmente veste espiritual. Trabalho no reino de Deus. Alimento espiritual. Deus abençoe todos vocês que têm me ajudado, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e até os próximos estudos.